Encontrei o amor em um acidente de carro, aonde jamais imaginei que seria meu futuro feliz e apaixonado. A chuva caía pesadamente naquela tarde de inverno, transformando as ruas em rios traiçoeiros. Maria, uma fisioterapeuta dedicada, estava a caminho de casa após um longo dia de trabalho. Enquanto dirigia com cuidado, as mãos firmes no volante, sua mente vagava pelos casos de seus pacientes e pelas pequenas conquistas diárias que tornavam seu trabalho tão gratificante. Ela sempre se orgulhara de sua habilidade em ajudar as pessoas a recuperar suas vidas após acidentes, mas mal sabia que, em questão de minutos, ela mesma estaria no papel de paciente. Com a família morando em outro estado, Maria tinha aprendido a lidar com a solidão e a se virar sozinha, algo que ela sempre enfrentou com bravura, mas que em breve seria desafiado de maneira brutal. De repente, um carro surgiu do nada, avançando no sinal vermelho com uma velocidade assustadora. Maria mal teve tempo de reagir. O som ensurdecedor de metal se retorcendo e vidro se estilhaçando preencheu o ar, seguido pelo impacto brutal que lançou seu carro para o lado. Tudo se passou em segundos, mas a dor que sentiu ao ser arremessada contra o cinto de segurança parecia prolongar o tempo. Em meio ao caos, o som do silêncio que se seguiu ao acidente foi ainda mais aterrorizante. Quando Maria abriu os olhos, a dor em seu corpo era avassaladora. Ela não conseguia se mover, e uma sensação de pânico começou a invadi-la. Tentando desesperadamente recobrar a consciência, ela sentiu o gosto metálico do sangue em sua boca e viu que seu carro estava completamente destruído. A última coisa que viu antes de desmaiar foi um vulto correndo em sua direção. Horas depois, Maria acordou em um hospital, cercada pelo barulho dos monitores e pelo cheiro estéril do ambiente. Seus pensamentos estavam confusos, e ela sentiu uma pontada de medo ao perceber que não conseguia se lembrar do que havia acontecido. Foi então que a porta do quarto se abriu, e um homem entrou. Ele tinha uma expressão de culpa tão profunda que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Era Alberto, o motorista do outro carro envolvido no acidente. Alberto estava visivelmente abalado. Seus olhos não conseguiam encontrar os de Maria, e sua voz tremia ao tentar explicar o inexplicável. Ele se desculpou repetidamente, contando que estava distraído, preocupado com problemas pessoais, e que nunca teve a intenção de causar tanto sofrimento. Maria, ainda atordoada, não sabia como reagir. Sua mente lutava para processar o que estava acontecendo, enquanto a dor em seu corpo a lembrava constantemente da gravidade do acidente. Com o passar dos dias, enquanto Maria lutava para se recuperar de seus ferimentos, Alberto a visitava diariamente. Ele trazia flores, se certificava de que ela estava confortável e conversava com os médicos sobre o progresso dela. Embora Maria estivesse grata pela atenção, havia uma resistência interna. Ela não queria depender de ninguém, especialmente do homem que, sem querer, havia transformado sua vida em um caos. A distância de sua família, que morava em outro estado e não podia estar presente para apoiá-la, tornava a situação ainda mais complicada e solitária. Depois de várias visitas, Alberto, em um ato de desespero e culpa, ofereceu a Maria a possibilidade de cuidar dela em sua própria casa. Ele sabia que a recuperação seria longa e difícil, e queria garantir que ela tivesse todo o apoio necessário. Maria, inicialmente relutante, recusou a oferta. A ideia de depender de alguém, especialmente de Alberto, era difícil de aceitar. Mas, conforme os dias passavam, e sua incapacidade temporária se tornava mais evidente, ela começou a reconsiderar. Estar sozinha, longe da família, tornava tudo ainda mais desafiador, e talvez aceitar a ajuda de Alberto fosse realmente o melhor caminho para sua recuperação. Com um suspiro pesado, Maria finalmente aceitou a oferta. Alberto, visivelmente aliviado, prometeu cuidar dela com o máximo de dedicação, e assim, sem que nenhum dos dois pudesse prever, a vida de ambos começou a mudar de formas que nem mesmo o acidente havia sido capaz de prever. Nos primeiros dias na casa de Alberto, Maria sentiu uma mistura de desconforto e gratidão. A grande casa, decorada com elegância, parecia um reflexo da vida que Alberto levava a uma vida de estabilidade e sucesso. O ambiente, com seus móveis de madeira escura e amplas janelas que deixavam a luz natural invadir os espaços, contrastava com a situação frágil em que ela se encontrava. Alberto havia preparado um quarto no andar térreo, para que Maria não precisasse subir escadas, e providenciou todos os itens que ela pudesse precisar durante sua recuperação. Apesar de tudo isso, Maria não conseguia evitar a sensação de que estava invadindo um espaço que não era seu.
Nas primeiras semanas, ela limitou suas interações a um mínimo educado, agradecendo a Alberto por sua hospitalidade, mas mantendo uma distância emocional. Ela passava a maior parte do tempo lendo ou assistindo televisão, tentando não pensar na reviravolta que sua vida havia sofrido. Alberto, por outro lado, fazia questão de estar presente sempre que possível. Ele acordava cedo para preparar o café da manhã, deixando a mesa cuidadosamente arrumada antes de sair para o trabalho. Ao voltar, ele trazia consigo uma energia diferente, como se a casa, antes vazia, agora tivesse um propósito renovado. Ele ajudava Maria a se locomover, conversava com ela sobre assuntos triviais e, aos poucos, as conversas começaram a se aprofundar. Certa noite, enquanto jantavam juntos na sala de estar, uma tempestade começou a cair lá fora. O som da chuva batendo nas janelas criou uma atmosfera íntima e envolvente. Maria, sentada no sofá com uma manta sobre as pernas, observava o fogo crepitando na lareira, enquanto Alberto servia 2 taças de vinho. A conversa, que começou leve, aos poucos tomou um rumo mais pessoal. Alberto falou de sua infância, dos desafios que enfrentou ao construir sua carreira, e até dos momentos de solidão que por vezes o assombravam. Maria, por sua vez, compartilhou histórias de sua família, de como escolheu a fisioterapia como profissão, e dos sonhos que alimentava antes do acidente. Esses momentos simples começaram a se tornar especiais. O silêncio entre eles, antes desconfortável, agora parecia carregado de significado. Maria notava pequenos gestos, o jeito como Alberto a olhava quando pensava que ela não estava prestando atenção, ou como ele ajeitava uma almofada para que ela se sentisse mais confortável. Esses gestos, inicialmente sem pretensão, começaram a despertar algo dentro dela. Uma sensação de segurança e proximidade que há muito tempo ela não experimentava. No entanto, Maria lutava contra esses sentimentos. Ela sabia que havia uma linha tênue entre gratidão e algo mais profundo, e temia cruzá-la. Ainda assim, era impossível negar que, a cada dia que passava, ela se sentia mais conectada a Alberto. Cada sorriso, cada toque acidental, como quando ele lhe entregava um copo de água ou a ajudava a se levantar, pareciam carregar um peso maior do que o próprio ato em si. Em uma manhã ensolarada, enquanto Alberto ajudava Maria a dar uma volta pelo jardim, eles se encontraram em uma proximidade inesperada. O vento balançava as árvores, e o cheiro de flores frescas enchia o ar. Quando ele segurou sua mão para ajudá-la a se equilibrar, ambos ficaram em silêncio por um momento, conscientes da eletricidade que passava entre eles. Maria, surpresa pela intensidade do que sentia, desviou o olhar, mas seu coração batia mais rápido. A convivência diária, antes um simples arranjo prático, agora começava a revelar camadas que nenhum dos dois esperava. E, enquanto Maria tentava manter seus sentimentos sob controle, algo dentro dela já sabia que era tarde demais. Ela havia se permitido sentir, e esse sentimento estava apenas começando a florescer. Os dias se passaram, e a tensão entre Maria e Alberto só aumentava. Era uma tensão que não precisava de palavras, que se expressava nos pequenos momentos, nos olhares que se cruzavam e na hesitação de um toque que quase acontecia, mas nunca se concretizava por completo. Maria sentia isso como uma corrente elétrica, que a percorria a cada vez que Alberto estava por perto. Às vezes, ele ajudava a caminhar pela sala ou a subir alguns degraus, e suas mãos se encontravam, firmes, quentes, seguras. Esses toques eram breves, mas carregados de significados que iam além da simples ajuda que ele oferecia. Certa noite, a lua cheia brilhava intensamente no céu, e o silêncio da casa apenas amplificava os batimentos acelerados dos dois. Maria estava na sala, absorta em seus pensamentos, quando Alberto se aproximou. Ele se sentou ao seu lado no sofá, mas desta vez, algo era diferente. O ambiente parecia carregar uma carga emocional tão densa que ambos se sentiam quase incapazes de respirar. "Você está bem?" perguntou Alberto, sua voz baixa e hesitante, como se estivesse medindo cada palavra. Maria apenas assentiu, seus olhos fixos no chão, incapaz de encontrar os dele. O silêncio que se seguiu foi palpável, como se ambos soubessem que algo estava prestes a mudar para sempre. Quando Maria finalmente levantou o olhar, encontrou os olhos de Alberto já fixos nela. Havia algo ali, um misto de desejo, medo e uma tristeza que ela não conseguia entender completamente. Ele levantou a mão lentamente, hesitando por um momento antes de acariciar o rosto dela. A pele de Maria se arrepiou sob o toque, e ela sentiu seu coração disparar como nunca antes. Alberto se inclinou lentamente, como se desse a ela a chance de recuar, mas Maria não se moveu.
seus olhos se fecharam enquanto sentia o calor dos lábios de Alberto contra os seus. O beijo, que começou tímido, logo se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Era como se todas as emoções reprimidas, os medos e os desejos finalmente tivessem encontrado uma saída. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego, os corações batendo em uníssono. Maria, ainda tonta com a intensidade do momento, encontrou em Alberto um olhar que misturava paixão e confusão. Maria, ele começou, mas as palavras pareciam falhar. Não precisa dizer nada agora, ela respondeu, seus dedos trêmulos tocando os lábios dele. Ela sabia que o que havia acontecido entre eles era inevitável, mas também sabia que ambos precisavam de tempo para processar o que isso significava. Naquela noite, eles não se separaram. Alberto a levou para seu quarto, onde, entre sussurros e toques suaves, a paixão que haviam reprimido por tanto tempo se desenrolou em sua forma mais pura. Eles se entregaram um ao outro de maneira completa, deixando de lado qualquer hesitação. As noites de amor que seguiram consolidaram um vínculo que Maria nunca havia experimentado antes. No entanto, conforme os dias se transformavam em semanas, Maria começou a notar uma mudança em Alberto. Ele, que antes estava sempre presente, agora parecia se distanciar. As conversas tornaram-se menos frequentes, e o calor que ele transmitia nos primeiros dias começou a esfriar. Maria, percebendo isso, sentiu uma dor silenciosa crescer dentro de si. Ela sabia que algo o estava afastando, mas não compreendia o que. Alberto, por sua vez, estava preso em um conflito interno. O amor que sentia por Maria era inegável, mas os fantasmas do seu passado, as feridas que ele acreditava já estarem cicatrizadas, voltaram a atormentá-lo. Ele temia se comprometer, temia que o amor que começava a florescer entre eles fosse apenas um prelúdio para mais dor. E assim, mesmo contra sua vontade, começou a erguer muros ao redor de seu coração, afastando-se lentamente da única pessoa que havia conseguido penetrar suas defesas. Maria sentia cada vez mais a ausência emocional de Alberto, mesmo quando ele estava fisicamente presente. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre eles, algo invisível, mas poderoso o suficiente para distanciá-los. E embora ela quisesse lutar contra isso, uma parte dela temia que talvez o amor não fosse suficiente para vencer os demônios que Alberto escondia tão bem. Alberto se via mergulhado em uma tempestade interna, algo que Maria não podia ver, mas certamente sentia. Cada vez que ele se permitia aproximar, uma voz dentro de sua cabeça o lembrava das cicatrizes que carregava. Essas cicatrizes não eram físicas, mas emocionais, marcando cada perda, cada desilusão que ele havia enfrentado no passado. Ele havia construído muros altos ao redor de seu coração, uma fortaleza que, até então, o protegera da dor. Mas agora, esses muros ameaçavam aprisionar não apenas sua dor, mas também o amor que começava a sentir por Maria. No silêncio das noites, quando Maria adormecia ao seu lado, Alberto ficava acordado, perdido em pensamentos. Ele a observava dormir, admirando a serenidade que ela exalava, e sentia uma mistura de ternura e desespero. Como poderia se permitir amá-la, sabendo que o peso do seu passado ainda o assombrava? Como poderia pedir a ela que esperasse por alguém que não tinha certeza se poderia oferecer o que ela merecia? Essas perguntas martelavam em sua mente, e ele se via preso em um ciclo de dúvidas e medos. Durante o dia, o comportamento de Alberto refletia esse turbilhão interno. Ele se tornava mais reservado, seus sorrisos mais raros, e suas respostas mais curtas. O que antes era uma conexão fácil e fluida entre os dois, agora parecia ser um esforço. Maria percebia cada vez mais o afastamento dele, e isso a deixava inquieta. Ela queria entender o que estava acontecendo, mas temia pressioná-lo. Em vez disso, ela começou a duvidar de si mesma, questionando se havia feito algo errado, se de alguma forma era insuficiente para ele. Certa tarde, enquanto caminhavam juntos pelo jardim, Maria tentou quebrar o silêncio que se instalara entre eles. Alberto, você está diferente, ela disse, tentando soar despreocupada, mas falhando em esconder a dor em sua voz. Está tudo bem? Alberto parou por um momento, seus olhos fixos em algo distante. Ele queria dizer a verdade, queria compartilhar seus medos com ela, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Em vez disso, ele apenas balançou a cabeça e ofereceu um sorriso que não alcançou seus olhos. Está tudo bem, Maria. Só, tenho muitas coisas na cabeça. Maria queria insistir, mas algo na expressão de Alberto a fez recuar.
Ela sentiu lentamente, mas a insegurança se instalava mais fundo em seu coração. Cada vez que ele afastava, mesmo que sutilmente, ela sentia como se estivesse perdendo uma batalha silenciosa contra algo que não conseguia compreender totalmente. A barreira invisível entre eles crescia a cada dia. Embora os toques e carinhos ainda existissem, a proximidade emocional que antes os conectava parecia desvanecer. Alberto, sempre tão presente e cuidadoso, agora estava ali apenas fisicamente. Ele se distanciava emocionalmente, e Maria começava a sentir o peso desse afastamento. A dúvida se instalou, corroendo sua confiança. Seria possível que, apesar de tudo que haviam vivido juntos, Alberto estivesse arrependido? Seria possível que o amor que ela sentia tão profundamente não fosse suficiente para curar as feridas dele? Os demônios internos de Alberto tornaram-se um obstáculo insuperável, não apenas para ele, mas para a relação que Maria tanto valorizava. Ela lutava para manter a esperança, mas a sensação de que estava perdendo Alberto, de que o homem que havia cuidado com tanto carinho estava se afastando por razões que ela não podia entender, era devastadora. E enquanto ela tentava encontrar uma maneira de atravessar essa barreira, Alberto lutava contra uma batalha que, aos poucos, começava a se tornar insuportável. O medo de se machucar novamente o prendia em uma prisão de sua própria criação, e esse medo estava lentamente corroendo o amor que ambos compartilhavam, criando uma fenda que ameaçava separá-los para sempre. Os dias foram passando, e com eles, a recuperação de Maria. Ela estava fisicamente mais forte, pronta para retomar sua vida e sua carreira. No entanto, o que antes era uma expectativa cheia de esperança agora estava tingida de uma profunda tristeza. O distanciamento de Alberto havia se tornado insuportável, e Maria sabia que não podia continuar vivendo naquela incerteza, naquela angústia. Ela precisava seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar para trás o homem que tanto amava. Em uma manhã fria, enquanto arrumava suas coisas em silêncio, Maria sabia que tinha tomado a decisão certa. Ela olhava ao redor do quarto que havia se tornado seu refúgio durante os meses de recuperação, um lugar que, embora repleto de lembranças, agora parecia sufocante. Cada objeto, cada detalhe trazia à tona memórias de momentos compartilhados com Alberto, desde as conversas profundas até os silêncios carregados de tensão. Mas o que antes era um lar, agora parecia uma prisão emocional. Alberto, como se pressentisse o que estava por vir, a observava em silêncio. Ele via a determinação nos olhos de Maria, mas também podia perceber a dor que ela tentava esconder. Algo dentro dele queria gritar, pedir para ela ficar, mas o medo e os fantasmas do seu passado o impediam. E assim, ele ficou ali, parado, enquanto ela fechava a última mala. Maria, ele finalmente encontrou a voz, mas as palavras eram fracas, sem convicção. Você realmente tem que ir? Ela parou, suas mãos tremendo levemente enquanto segurava a alça da mala. Virou-se para ele, seus olhos marejados, refletindo toda a dor que ela estava sentindo. Alberto, eu não posso mais ficar aqui. Eu preciso de algo que você não pode me dar. Preciso de amor, de presença, de segurança. E, por mais que me dou a admitir, sei que você não está pronto para isso. Alberto sentiu como se um punhal tivesse sido cravado em seu peito. Ele queria argumentar, dizer que podia mudar, que podia ser o homem que ela precisava, mas as palavras se perdiam antes mesmo de serem formuladas. Em vez disso, ele apenas assentiu, lutando para manter a compostura. Maria se aproximou dele, o coração pesado, mas sabendo que essa era a única saída. Colocou a mão suavemente sobre o rosto de Alberto, seus dedos acariciando a barba áspera que ele havia deixado crescer nos últimos dias. Eu te amo, Alberto, mas preciso aprender a me amar também. E, para isso, preciso partir. As palavras foram um golpe final para Alberto, que sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Ele tentou segurar a mão dela, mas Maria, com um último olhar triste, se afastou e pegou sua mala. Sem dizer mais nada, ela se dirigiu à porta, cada passo ecoando no silêncio opressor da casa. Quando a porta se fechou atrás dela, Alberto ficou parado, o vazio imediatamente preenchendo o espaço onde antes estava a presença cálida de Maria. Ele ouviu o carro dela ligar, os pneus rolarem pelo asfalto e, finalmente, o som se dissipar na distância. Ela havia partido. E, com ela, levou tudo que lhe havia se permitido sentir nos últimos meses. A separação era dolorosa, como um ferimento que não cicatrizava.
Maria, ao entrar em seu próprio apartamento, se sentiu consumida pela solidão e pela tristeza. Ela tentou retomar a rotina, preencher o vazio com trabalho, com amigos, mas nada parecia aliviar a dor que a consumia por dentro. Os dias passavam em uma névoa de desapontamento e desespero, e cada momento longe de Alberto parecia apenas aumentar a ferida em seu coração. Alberto, por sua vez, se viu em uma espiral de arrependimento e tristeza. A casa que antes era cheia de vida agora estava mergulhada em silêncio, e o peso da ausência de Maria era insuportável. Ele se culpava por não ter sido capaz de enfrentar seus próprios medos, por ter deixado o passado controlar seu presente. E, no vazio que ela deixou, Alberto finalmente percebeu o quanto Maria significava para ele. Ela não era apenas uma companhia, alguém para preencher os dias. Ela era a razão pela qual ele se sentia vivo, a luz que dissipava as sombras do seu passado. Mas agora, ela se foi, e ele estava sozinho com seus demônios, mais perdido do que nunca. Os dias se arrastaram com uma lentidão quase insuportável para Alberto. A casa que ele uma vez considerou um santuário agora parecia um lugar de desolação, refletindo seu estado interno. A ausência de Maria era uma dor constante, uma ferida aberta que o tempo não parecia capaz de curar. Ele tentou se ocupar, tentou voltar à sua vida de antes, mas nada tinha mais o mesmo significado. As lembranças de Maria estavam em todos os lugares, em cada canto da casa, em cada objeto que ela havia tocado, e, mais do que isso, em cada pensamento que ele tinha. Foi em uma noite particularmente silenciosa, enquanto olhava para o teto escuro de seu quarto, que a verdade o atingiu com força. Ele estava vivendo no passado, preso por medos e culpas que não tinham mais lugar em sua vida. A imagem de Maria, do rosto dela quando partiu, com a dor que ela carregava no olhar, o assombrou. Ele sabia que não poderia continuar assim, que não poderia deixar o passado roubar-lhe a chance de um futuro ao lado da mulher que ele amava. Determinando-se a não perder Maria, Alberto se levantou da cama com uma nova resolução. Ele precisava enfrentá-la, não apenas por ela, mas por si mesmo. Precisava confrontar os medos que o impediam de ser feliz, que o aprisionavam em uma vida de arrependimento. Ele sabia que Maria havia partido não por falta de amor, mas porque ele não tinha sido capaz de mostrar a ela o quanto ela significava para ele. E isso precisava mudar. Na manhã seguinte, ele dirigiu até o apartamento de Maria. Cada quilômetro percorrido aumentava a tensão em seu peito, mas também fortalecia sua determinação. Ele não sabia se ela o aceitaria de volta, se ela ainda estava disposta a lhe dar uma segunda chance, mas sabia que precisava tentar. Não podia mais viver sem ela, sem aquela luz que ela trouxe para a sua vida. Quando finalmente chegou ao prédio, Alberto ficou parado por alguns minutos antes de entrar. Suas mãos suavam, e o coração batia em um ritmo acelerado, mas ele sabia que não podia hesitar. Subiu até o andar de Maria e, ao chegar à porta, hesitou por um breve momento antes de bater. Maria abriu a porta, surpresa ao vê-la ali. Ela estava diferente, com um ar de quem havia tentado, com todas as suas forças, seguir em frente. Os olhos dela, no entanto, ainda carregavam a sombra da dor e do desapontamento. Alberto, ela começou, mas ele a interrompeu. Maria, por favor, me escute, ele disse, a voz rouca de emoção. Eu sei que errei, sei que te machuquei, e não posso mudar o que fiz, mas estou aqui porque não posso mais viver sem você. Eu deixei que o medo e a culpa ditassem minha vida por muito tempo, e isso quase nos custou o que temos. Mas eu não quero mais viver assim. Eu te amo, Maria. Eu amo cada parte de você, e estou disposto a enfrentar o que for necessário para que possamos ficar juntos. Ela o olhou, as palavras dele a atingindo em cheio. Podia ver a sinceridade em seus olhos, o peso do arrependimento e, mais importante, a determinação de um homem que finalmente havia confrontado seus demônios. Alberto, Maria tentou lutar contra a emoção que subia em sua garganta, mas falhou. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto enquanto ela sentia o impacto das palavras dele. Ele se aproximou, segurando as mãos dela entre as suas. Eu não espero que você me perdoe imediatamente, e eu entendo se você ainda tiver dúvidas. Mas eu estou aqui, de corpo e alma, para lutar por nós. Por favor, me deixe provar que posso ser o homem que você merece, que podemos ter um futuro juntos, sem as sombras do passado para nos assombrar. Maria hesitou, ainda com o coração dividido. Mas algo nos olhos de Alberto, na maneira como ele segurava suas mãos, a fez perceber que ele estava realmente mudado.
Ele havia finalmente decidido lutar por eles, por aquele amor que havia começado de forma tão improvável. E, no fundo, ela sabia que também queria lutar. Alberto, ela disse, respirando fundo. Eu também te amo, mas estou assustada. Não quero me machucar novamente. Prometa-me que, desta vez, você não vai fugir, que vamos enfrentar o que vier, juntos. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, e a puxou para um abraço apertado. Eu prometo, Maria. Eu nunca mais vou fugir. E ali, nos braços um do outro, sentiam que, finalmente, podiam começar a construir um futuro juntos. O que havia começado com culpa se transformará em uma história de redenção e amor verdadeiro, onde juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer obstáculo que pudesse surgir. 8 meses se passaram desde o acidente que uniu inesperadamente as vidas de Maria e Alberto. Durante esse tempo, o vínculo entre eles floresceu de maneiras que nenhum dos dois poderia ter previsto. A recuperação de Maria, tanto física quanto emocional, foi acelerada pelo cuidado e dedicação que Alberto demonstrou a cada passo do caminho. O medo e a incerteza que marcaram os primeiros dias deram lugar a uma profunda confiança e um amor que crescia silenciosamente, mas com firmeza. Agora, em uma tarde ensolarada, Alberto estava ajoelhado em frente a Maria, o rosto iluminado pela luz suave do dia. Estavam no jardim de uma pequena casa que haviam transformado em lar, onde cada canto trazia memórias de momentos partilhados, risos e até lágrimas. O coração de Maria acelerava enquanto ela olhava para Alberto, que segurava uma pequena caixa de veludo nas mãos. Maria, começou Alberto, a voz carregada de emoção, há meses, nossas vidas colidiram de uma maneira que jamais poderíamos imaginar. Naquele momento, eu estava perdido em meus próprios erros, mas você, com sua força e bondade, me mostrou o caminho para me redimir. Cuidar de você me ensinou o que é o verdadeiro amor, e eu não consigo imaginar minha vida sem você ao meu lado. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas incrivelmente elegante, que brilhava com a promessa de um futuro juntos. Eu te amo, Maria, mais do que palavras podem expressar. Quero passar o resto da minha vida com você, cuidando de você, amando você, e enfrentando tudo o que vier. Maria, você aceita se casar comigo? As palavras de Alberto tocaram fundo no coração de Maria, trazendo lágrimas de felicidade aos seus olhos. Ela sabia o quanto ele havia lutado contra seus próprios medos, o quanto ele havia crescido e se transformado ao longo dos meses que passaram juntos. Sem hesitar, ela sorriu através das lágrimas e disse, sim, Alberto, eu aceito. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado. A alegria no rosto de Alberto foi instantânea. Ele se levantou e a envolveu em um abraço apertado, enquanto eles riam e choravam juntos, completamente envolvidos pelo momento. O anel foi colocado em seu dedo, selando a promessa de um novo começo. Algumas semanas depois, em uma cerimônia íntima cercada por amigos próximos e familiares que viajaram de longe para testemunhar a união, Maria e Alberto disseram assim um ao outro novamente, desta vez diante de todos que amavam. O sol brilhava intensamente no céu, iluminando o sorriso radiante no rosto de Maria enquanto ela caminhava até o altar, de braços dados com seu pai, que havia finalmente conseguido estar ao seu lado. Alberto a esperava no final do corredor, o coração batendo forte de emoção e alegria. Quando ela finalmente chegou, ele segurou suas mãos com firmeza, os olhos cheios de amor e gratidão. Eu prometo te amar, respeitar e estar ao seu lado em todos os momentos, bons e ruins, pelo resto das nossas vidas, declarou Alberto, sua voz firme, mas carregada de emoção. Maria respondeu com igual sinceridade, seus olhos nunca deixando os de Alberto. Eu também prometo te amar, te apoiar, e estar ao seu lado, independentemente do que a vida nos traga. Com essas palavras, eles trocaram alianças e selaram sua união com um beijo, enquanto os aplausos e os sorrisos dos presentes os envolviam. Naquele momento, todas as dificuldades que enfrentaram pareciam pequenas diante do amor que agora compartilhavam. A celebração que se seguiu foi repleta de risos, música e dança. Maria e Alberto, agora casados, estavam rodeados por aqueles que mais amavam, e o futuro parecia brilhante e cheio de promessas. À medida que a noite avançava e as estrelas começavam a brilhar no céu, eles compartilharam sua primeira dança como marido e mulher, completamente absorvidos um no outro, o mundo ao seu redor desaparecendo enquanto se moviam ao som da música. Era o começo de uma nova jornada, uma jornada que ambos estavam ansiosos para seguir juntos, certos de que, aconteça o que acontecer, eles sempre teriam um ao outro.
Se você gostou dessa jornada emocionante entre Maria e Alberto, dê um like no vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração. E não se esqueça de contar para a gente qual foi o momento que mais te emocionou.